Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando mais um podcast. É sobre isso, seu podcast inspirador com histórias de colegas, amigos que já passaram pelo grupo ao longo desse grupo. E nós estamos com um convidado aqui super especial. Já esteve com a gente em um dos encontros do grupo e é um prazer enorme estar recebendo aqui esse convidado que o Marcelo vai apresentar daqui a pouco. Antes disso, eu queria agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, que é a HSE Engenharia, está sempre com a gente aí, e a Dalol Audiovisual aí, responsável por toda essa gravação dos nossos programas, responsável por todo esse cenário aqui que vocês estão acostumados já a ver, né? Estamos indo para o nosso 5º episódio e um episódio super especial, né, Marcelo? Muito bom, muito bom, muito bom. É sempre um prazer estar com vocês e ainda mais com convidados ilustres, né? Então eu vou puxar aqui um pouquinho do histórico do nosso convidado Lucas Chiavenato. Mais de 15 anos de experiência em cargos executivos e de liderança, sempre buscando formas de contribuição significativa nos setores de saúde e educação. Sua especialidade é desenvolver estratégias de negócios que ajudam empresas a crescer em mercados globais, com foco na América Latina, Europa e África. Planejamento estratégico, gestão de pessoas, finanças e operações. Mas isso aqui se eu for ficar lendo os atributos do nosso convidado aqui, vou ficar muito tempo. Mas eu gosto de abrir o programa, né, de uma forma que faz muito sentido para mim. Então eu pergunto para você, Lucas, quem é o Lucas Chiavenato? Opa! Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Prazer e uma honra receber o convite aí para o Instituto Chiavenato e para mim agora participar aqui desse podcast junto com vocês. Prazer estar de novo aí com a galera do grupo, que já me viu em alguma palestra. Muito então, bom estar de volta aí com vocês. O currículo às vezes é um pouco chato, né? Eu gosto mais das apresentações pessoais também, né? Sim. Então é bacana que a gente tenha a oportunidade também de se conhecer um pouquinho mais, né? Com certeza. Também, né? Mas antes de ser administrador de empresas, o Lucas queria ser piloto de avião. Uau! Caramba. Então, desde pequeno, assim, meus 10 anos de idade, eu era fascinado, assim, ainda sou, né? Mas era muito fascinado por aviação. Que legal. Então já quis traçar todo o plano lá de fazer aviação civil, já tinha as minhas marionetes lá, né, as minhas maquetes, né, de avião. E enquanto meu avô escrevia, eu ficava passando na cabeça dele de aviãozinho lá e enchendo um pouco o saco dele, né? Sim, legal. Com barulho de avião, né? Mas eu sempre gostei muito dessa área e isso me levou assim a sonhar também, né? Acho que a aviação eu faço esse paralelo assim, né? Me permitiu ver a vida e as possibilidades lá do alto mesmo, literalmente, né? Que legal. Então, apesar de eu não ter seguido a aviação, porque aí depois eu falei, não, putz, vou ter uma carreira, vou chegar ali e aí, né? Então eu comecei a pensar assim mais a médio e longo prazo. E aí eu falei, não, deixa eu fazer algumas outras coisas, né? Mas sempre tá aqui no sangue, né? Que legal. Eu gosto muito e aí eu uso isso hoje pra viajar, né? Tirar férias e também tá em contato ali um pouquinho com uma coisa que eu gosto bastante. Além do videogame, né? Pô, cara, agora eu gostei, hein, cara. Além do videogame também, que jogar um simulador de aviação ali é algo que eu gosto bastante. Vamos combinar, hein, Lucas, de jogar alguma... Pô, né? demorou. Adoro também videogame. Os meus avós ficavam até preocupados, às vezes, porque eu fazia os voos e fazia ali 8, 9, 10 horas Simulação. e ficava ali no simulador, assim. Então você chegou a ir pra escola de aviação? Não, só no simulador mesmo. Fiquei ali no Fly Simulator, mas eu E como fazia o voo. E como chegou a administração na sua vida? Pois é, assim, chegou com o meu vô, né? Não tem jeito, né? Chegou através dele, eu vendo ele escrever ali no escritório, passava o dia inteiro ali. Eu ficava muito curioso no primeiro momento, né? O que ele escreve tanto, eu lembro de me perguntar, né? Então eu sentava ali do lado dele e ficava olhando, ficava espiando um pouco. E aí ele começava a me falar, né? Eu tô escrevendo sobre teoria geral da administração. Estou escrevendo sobre gestão de pessoas, estou escrevendo sobre RH. Então, ele que introduziu assim, os primeiros nomes da administração que eu escutei na minha vida, né? Eu sou suspeito em falar, porque eu fiz administração, então a grande parte do meu estudo foi em cima dos livros, né, do professor Chiavenato aí, né, Lucas? É a do base, seu avô, né? É. E assim, aproveitando assim, Lucas, vamos falar um pouquinho assim,
Porque você carrega o nome dele, né? Carrega o nome dele. Qual que é o legado, assim, que você pretende, né, manter de valores, de ensinamentos? O Marcelo falou um pouquinho sobre a administração, mas fala um pouquinho desse legado aí do professor Chiavenato aí, que ele tá passando, né, tudo isso pra ti aí, né? Sim. Sim, primeiro uma grande felicidade, assim, porque o professor, ele, com a sua visão de estrategista, ele já tinha tudo muito claro, assim, né, do que ele queria deixar de legado para a sociedade com os livros dele. Perfeito. E aí, por isso que ele criou o Instituto Chiavenato em 98, né, junto com o meu pai, na época. Eu tinha 8 anos de idade ainda, mas eu ficava ali observando, porque ele realmente queria passar o limite, a barreira ali do livro impresso, né? E deixar realmente um legado de educação contínua na administração. Né? Eram sempre essas palavrinhas-chave, assim, que eu escutava, né? Então, desde o momento que eu virei a chavinha ali do piloto de avião para o administrador, claro, depois de um processo extenso, com apoio da família, com apoio também de pesquisa, eu comecei a ver o tamanho da importância do trabalho do meu avô, né? O tamanho da pesquisa dele, o tamanho da produção literária. E aí o que eu mais gostava, assim, era de ver mesmo o rosto das pessoas depois de estudar um livro dele. Né? E o que eu mais gostava de ver nas palestras, assim, era alguém falando, putz, cara, isso mudou minha carreira. Sim. Esse conhecimento mudou minha vida. Hoje eu fui promovido, eu sou coordenador de RH agora. Então eu lembro de gostar muito dessa sensação. Perfeito. Né? E isso é o que me move hoje ao ser designado, assim, para essa responsabilidade, né? De continuar o legado do meu avô realmente impactar a vida das pessoas através da administração. Uau. Né? E deixar a administração fazer um bem, assim, para a vida das pessoas, né? Que legal. Que responsabilidade, né? Demais. É uma baita responsabilidade. Mas é bom quando você é apaixonado por aquilo que você faz, né? E eu aprendi isso com o meu avô, porque tem uma coisa que ele é apaixonado por escrever. E por compartilhar conhecimento, assim, eu acho que é o principal, né? Fazer as pessoas se conectarem, né, para aprender. Então, putz, é muito, muito legal você ter esse propósito, né? Muito bom, Lucas. Você carrega o título aí de neto do professor Hidalberto Chiavenato, né? E é uma responsabilidade, mas percebemos que você conduz isso com leveza, apesar do tamanho desse desafio. Né? Mas o que você pode compartilhar conosco, né? Qual o maior ensinamento do seu avô que você carrega para aplicar na sua vida profissional? A gente tenta levar com leveza. Às vezes tem aqueles momentos mais pesados, imagino. E mais desafiadores, né? Sim. Como qualquer negócio e como qualquer coisa importante na vida também, claro, né? Claro. Seja nas empresas ou seja na nossa carreira, né? Olha, mas um aprendizado que sempre me vem... A primeira coisa que me vem à mente, assim, quando eu lembro de alguma coisa que o meu avô sempre falou é que a administração é uma ciência social. Ok. Né? E uma forma de criar valor para a sociedade, né? Perfeito. Então, eu sempre gostei muito de encarar a administração como ciência social. E não como uma exatas ou como humanas. Sim. Ela traz esse poder, né? De conectar áreas das humanas, das exatas, né? Dentro de uma chamada ciência social que meu avô me ensinou a olhar a administração para além do negócio, para além do número. Ok. Né? Tendo as pessoas ali no centro, tendo a estratégia ali né, como norte. Então eu carrego isso e foi por isso que eu gostei da administração. Que legal. Aí eu falei, putz, não, ser administrador, na verdade, não parece ser chato, né? Eu posso trabalhar com marketing, posso trabalhar com logística, eu posso trabalhar com finanças, posso trabalhar com inovação. Com RH. Com RH. Posso trabalhar com tudo, né? Com várias áreas, né? Um leque imenso. Abrir um leque imenso, né? Muito bom. Que bom. Lucas, assim, você esteve aqui com a gente ministrando uma palestra sobre inteligência artificial na área de RH. Verdade. E Novembro, aí, né? Isso mesmo. E assim, Lucas, assim, ficou com aquele gostinho de quero mais, assim, né? A galera, todo mundo gostou demais. Então, a ideia é a gente explorar um pouquinho esses assuntos contigo, né? Então, o que você poderia falar um pouquinho da IA aí, aplicada a RH? Não só a RH, mas no mundo dos negócios aí dentro das empresas, Lucas. Não, total, né? Foi muito bacana a última palestra. Muito. Eu lembro de ter, além de
ter a oportunidade de passar o conteúdo, ouvir as perguntas das pessoas. Foi. O pessoal tava muito foi conectado, muito engajado ali, Exatamente. Todas as perguntas sobre IA sempre me fazem aprender muito, assim, também. Legal. Porque acho que de novembro pra cá tudo já mudou drasticamente também. Olha só, então num intervalo curto, né? Intervalo curto. Já mudou tá muita cada vez coisa, mais né? rápido, né? A gente viu no final de janeiro aí o DeepSeek, né? A inteligência artificial chinesa agora entrando no jogo. Pesadíssimo, né? Jogando os custos lá para baixo. Olha aí. Então, eu diria assim, que do final de janeiro para cá, estamos falando de uma semana. Olha isso. A gente vai viver uma revolução agora nas próximas semanas, né? A gente viu as ações das empresas de tecnologia caírem absurdos nessa última semana. Aquela empresa Nvidia lá dos chips perdeu meio trilhão de dólares de valor em pouco tempo. Então, o que eu diria assim da IA nesse momento se a gente achava que as coisas já mudavam rápido, a gente está aprendendo que elas podem mudar mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Essa concorrência é positiva pro mercado? Olha, eu vou ousar aqui a dizer que sim, mas a grande pergunta isso não para só na tecnologia, né? Isso avança na política, isso avança nas organizações, até mesmo nas famílias, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar tomando muito cuidado. A gente já falou isso lá em novembro para a galera do Congresso. Eu falei isso quando eu comecei a dar palestra do tema, lá em outubro de 23, não faz nem tanto tempo assim. A gente tem que continuar tomando cuidado. A questão ética agora está saltando aos olhos, né? Então a gente tem observado muitas empresas de lá para cá, de novembro para cá, proibindo o uso da inteligência artificial, como o ChatGPT. Opa, olha só. Então isso é algo que eu fui começando a ver, não, aqui é proibido, a gente já soltou, é proibido. Ninguém pode usar uma inteligência artificial que seja sua, pessoal, né? Entrar no seu login pessoal e colocar dados da empresa. Teve empresa aí já sendo processada, porque descobriram que uma área de vendas lá, o departamento comercial, estava colocando os dados de clientes no ChatGPT. Isso vai contra a visão de ESG também, né? Você tomar conta dos dados dos clientes, tomar conta dos dados. Então, de novembro para cá, o que eu mais observei assim, foram muitos conflitos relacionados à questão de dados, à transparência, à segurança. Ok. Então, isso agora com o DeepSeek aí vem para mexer com tudo. Tacar mais fogo no circo, assim. Fogo no parquinho. Fiquei preocupado agora. Tacar mais fogo no circo. O que mostra, assim, eu falei isso lá em novembro e acho que a necessidade sentar, colocar toda a liderança, né? Os times de RH têm a oportunidade de liderar essa conversa, por terem uma visão estratégica da empresa, dos talentos como um todo, né? Certo. E acredito que colocar todo mundo numa sala de uma vez por todas e definir políticas, normas, é mais do que na hora já, assim. Perfeito. Né? Legal. Aproveitando o gancho, eu sou um consumidor de inteligência artificial numa modalidade, né? Porque eu trabalho fazendo laudos e me ajuda ali a organizar as ideias. Mas, aproveitando que o nosso público é diversificado, de maneira simples e objetiva, explica um pouquinho para nós o que é inteligência artificial e por que essa preocupação tão grande com esse tema. Né? Realmente pode dominar o mundo, as máquinas podem substituir os homens. O próximo episódio vai ser só nossos personagens da inteligência artificial. Então traz um pouquinho. Vamos criar um ícone nosso aqui, Então, não é mais, é você mesmo que tá aí. Então explica um pouquinho pro nosso público, Lucas. Não, total. A inteligência artificial já é uma ciência de estudo, uma área de estudo já conhecida do pessoal que trabalha com tecnologia. Perfeito. Desde a década de 60. Certo. E aí entrou na moda no mundo dos negócios. Ok. Né? Especialmente ali no início dos anos 2020. Ok. Né? Vamos dizer assim. E, até como eu disse lá em novembro, é o segundo boom da inteligência artificial nos negócios que estamos vivendo. E dessa vez veio para realmente ficar, assim, na minha visão, e acho que já é mais do que unânime isso também. Sacramentado, né? Sacramentado, diferente do que o primeiro boom. Perfeito. Né? Então a inteligência artificial é aquela tecnologia que ajuda a imprimir automação, velocidade, otimizar processos, estruturar ideias, né? Padronizar ideias. Gerar novas ideias. Né? Então a inteligência artificial está aí para isso. É uma tecnologia e veio
para ser uma aliada, especialmente naquilo que é operacional, né? Perfeito. E E aí, porque esse medo, cara? aí veio o medo, né? É. Aí veio o medo. Eu acho que o medo, primeiro porque o próprio CEO da AI Pro, né, quando lançaram o ChatGPT, ele disse, Uhum. né, que essa ferramenta veio para substituir muitos empregos. Caramba. Então, uma pessoa que tem um poder, né, de alcance como ele, falar algo polêmico desse jeito e de uma forma, na minha visão, rasa, gerou medo. Então, ele foi só um dos atores que ajudou a disseminar esse medo. É mais uma empresa que está liderando aí todos os downloads, né? Então, acho que a própria indústria de tecnologia que gerou esse medo, Perfeito. o que não deixa de ser uma verdade. O que eu acho é que realmente tem que ser estudado de uma forma completa. Né? Hoje a gente fala, beleza, vai substituir o emprego, né? Uhum. Mas não é todos os empregos ou todas as formas de trabalho ou de empregos que a gente conhece. São algumas tarefas. E até porque, né, Lucas? Desculpa te interromper, mas cria-se novos trabalhos com a inteligência artificial também, né? Então, exatamente. Você deixa de fazer algumas coisas, deixa alguns empregos, né? Alguns cargos que não vai ser mais utilizado e você cria novos cargos também, né? Para vir de encontro com isso, né, Lucas? Exatamente, Éder. Exatamente. Vou dar um exemplo do que eu estava estudando com o pessoal do Instituto, do Fórum Econômico Mundial. Quando, no final de 2023, eles lançaram lá qual que é a profissão que mais vai ser impactada pela IA. Vocês têm alguma... Qual é a profissão que vai ser mais impactada pela IA? Eles falaram isso lá no final de 23. Advocacia. Operador de caixa. Operador de caixa. Olha isso. Operador de caixa. O Fórum Econômico Mundial lá atrás, no final, falou: essa vai ser a profissão mais impactada. Uau. Então começou em massa na Ásia, na Europa, a substituição dos operadores de caixa pelos totens de autoatendimento. Perfeito. Só que isso veio junto com uma mudança de geração também, né? Que tá comprando, né? Uma Perfeito. geração mais nova que mudou o comportamento. E se ela tem a opção ali de escolher o caixa humano ou o totem, muitas vezes ela vai no totem. Até se enfrentar uma filhinha. É verdade. Né? Porque tem essa quer resolver as coisas por si, né? Além do imediatismo. Independência. Então, a independência. Então, por isso que eu digo que tem que ser analisado sempre de uma forma sistêmica, né? Porque tem fatores comportamentais, tem os fatores da tecnologia. Mas essa profissão foi lá atrás a que realmente foi a mais impactada. E o que o próprio fórum falou lá naquela ocasião? Eu, como profissional, né, como operador de caixa, o que eu devo fazer, então? Né, devo fazer o quê, exatamente? Vou ser substituído? Vou ficar parado? Ou eu vou analisar essa situação? Vou perguntar? Buscar alternativas. Vou aprender outras coisas? Vou aprender como trabalhar nos bastidores daquele totem de autoatendimento? Perfeito. Como um cara que vai criar a estratégia de experiência do cliente, que vai criar o atendimento. Então, eu acho que tem esse lado também que vai substituir, mas como o Éder bem lembrou, vão criar novos trabalhos também. As pessoas precisam se adaptar. Vão precisar. Não tem como fugir disso. Não tem. Isso já é lei da vida, né? Com certeza. Bom, falando um pouquinho sobre gestão de pessoas. Sim. Gestão de pessoas, quando a gente fala em gestão de pessoas, nós estamos falando do público de RH, mas também o empreendedor que está ali no dia a dia, ali, que tem a sua gestão ali, tem equipes ali, né, junto com ele e tudo mais. Nos próximos anos, na sua opinião, Lucas, como é que você acha que a inteligência artificial vai impactar a gestão de pessoas especificadamente, né? Vamos falar de gestão de pessoas. Perfeito, a gente até brinca lá, eu e o professor Chiavenato, a gente fala, né? A IA já deixou de ser um tema só de executivos de TI. Isso. Agora é da área de executivos. Perfeito. Dos executivos, né? E agora também já deixou de ser somente dos executivos de marketing. Ok. Já é pauta do RH. A pesquisa mais ampla que a gente encontrou no ano passado indica que 37% das grandes empresas brasileiras já implementaram a IA no RH. No RH. Então estamos falando de quase 4 em cada 10. Das grandes. Das pequenas, deu pouco menos de 30%. Então vamos falar que 3 em cada 10 já implementaram. Gente, estamos falando o quê? De nem 2 anos, praticamente. Que isso virou um grande, não só hype, mas tendência mesmo, né? Okay. Então a IA chegou no RH para valer. A gente já, dentre os clientes que o Instituto Chiavenato atende, a maioria esmagadora nos procura para ajudar na
automação e na otimização de processos. Começou com recrutamento e seleção, né, pesquisa porque é o grande desafio das empresas, né, a guerra por talentos, a escassez de competências. Então, as empresas precisando ampliar a parte de recrutamento e seleção, e hoje já passa por chatbots, que fazem o atendimento do colaborador, resolvem dúvidas operacionais, de procedimentos, políticas, né? Já entrou na parte de remuneração, estava batendo um papo agora há pouco aqui com o Celso também, entrou na área de remuneração, Sim. né, fazendo pesquisas e médias salariais, já está na parte de experiência do colaborador. Boa. Né? Essa parte da chamada em marca empregadora, né? Ajudar as empresas a construir uma marca empregadora, então já faz parte disso também. Já faz parte até do desligamento. Tem empresas usando IA no processo de offboarding lá do desligamento, né? No onboarding, então, nem se fala, né? Tem robozinhos de IA que dão as boas-vindas pro colaborador e ajudam ele na integração na empresa nas primeiras semanas de empresa, né? Você já falou com o fulano lá do marketing, já falou com o fulano da logística. Então tá bem ampla a utilização da IA no RH de um ano para cá, que foi esse ano de 24 que o Instituto trabalhou forte com isso, né? Perfeito. E aí vem os grandes desafios que agora estão surgindo, né? Que são vários e permeiam principalmente a segurança dos dados, a cultura da empresa para essa automação toda que vem por aí e a ética e a acessibilidade. Né? Essa tecnologia é acessível para todos? Sim. Então, são pontos novos que a gente está ajudando os clientes do Instituto Chiavenato a se preparar. Perfeito. Né? Perfeito. A minha curiosidade aqui está me matando. A inteligência artificial sendo tão presente dentro das empresas, isso passa a ser um pré-requisito de contratação, o profissional ter conhecimento e habilidades para saber utilizar? Se sim, qual o caminho que os profissionais vão ter para buscar esse conhecimento? Porque, aparentemente, passa a sensação de que é algo que você tem que aprender sozinho. É verdade. Aprender tentando, mas existe um outro caminho para isso? É verdade, Marcelo. Eu acho que é pré-requisito e nós lá no Instituto só começamos a ver isso refletido nos cargos agora. Digo, poucos meses atrás. Sim. E estamos falando de multinacionais. Estão começando a incluir como pré-requisitos, por exemplo, em áreas de marketing. Né? Indústrias que já estão mais avançadas, que já têm seu próprio sistema, seu próprio login ali para as equipes utilizarem. Né? Então, está começando a virar pré-requisito. Eu não diria que já é isso em grande escala. Até então nunca ouvi falar de curso, como usar, onde aprenda. Pode ser uma oportunidade. E olha que engraçado, no começo dessa onda toda, né? Eu lembro das pessoas usarem até com escondidas, assim, a ferramenta. Como se fosse algo proibido. Como se fosse algo proibido. Não, eu preciso esconder que eu tô... Aquela pessoa que sempre respondia um e-mail com 2 linhas, de repente tava mandando um e-mail de 3 parágrafos. Eu sou testemunha disso, né? Uma pessoa da minha equipe... aquele post fantástico, né? Uma pessoa da minha equipe, que eu não posso falar o nome, mandou um e-mail todo estruturado. Nossa, gente. Com uma linguagem robusta. Eu respondi e já liguei na hora. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com você? Então, a gente viu no começo as pessoas usando com medo, aí indo pra esse lado de ainda não saber direito como usar. Certo. Né? Porque hoje a gente sabe que não vamos mudar quem somos, a nossa essência. Isso. Ou seja, não vamos mudar o nosso tom de voz no e-mail. É isso aí. Você tem que... Eu tive preconceito a princípio da primeira o primeiro impacto, né? Eu confesso que eu também. Porque aí, você se pergunta, será que a pessoa leu depois de colocar lá no chat GPT? Né? Então, será que é ela mesmo que está comunicando isso? Né? Ou será que ela nem leu e deixou passar? Né? Sim. Então, eu também gero essa certa falta de credibilidade. Né? E as equipes de marketing também enfrentaram, assim como as equipes de RH também enfrentam nos próprios chatbots, né? Que vem ainda algumas respostas mais rasas. Né? Então, eu acho que teve esse movimento lá no começo das pessoas usarem com medo e agora as empresas estão falando, eu preciso educar os colaboradores. Né? Eu preciso colocar isso como prioridade na pauta de treinamento e desenvolvimento. Criar cultura, né? E aí entra nesse ponto da criação da cultura. Exatamente. Exato. Achar a dose, né? De como usar da maneira correta. Exato. Que legal. Exatamente. Que legal. A gente viu muito choque, assim, né? A gente foi chamado para fazer muitos treinamentos.
para preparar equipes de RH a receber as ferramentas de RH, as ferramentas de automação, né, de IA. E aí a gente viu que a empresa não tinha no seu DNA competências digitais. Uhum. Então a galera do RH agora poderia ter uma ferramenta lá para fazer descrição de cargo, mas ainda não tinha um pensamento lá da tal engenharia de prompts, né? Como perguntar, ou como o que jogar lá, né? Então, tudo isso está sendo agora conhecido pelas empresas e acho que agora, esse ano, é o que vai diferenciar quem realmente está aplicando a IA estrategicamente e quem acabou indo só ali no modismo. Muito Perfeito. bom, muito bom. Ô Lucas, então, vamos pensar aqui numa conclusão aqui disso tudo aí. Nós precisamos utilizar a IA como aliado. Não com pensamento de, poxa, estamos fazendo alguma coisa escondido, que nem você comentou, vai me substituir. É isso. É utilizar a inteligência artificial como um aliado para facilitar os processos, facilitar nosso dia a dia? Perfeito, Éder. Eu acho que é isso, é a visão que o Instituto acredita, que eu acredito também pessoalmente. E essa mesma pesquisa que eu comentei um pouco antes aí dos dados, comentou que dos profissionais de RH, 88% já consideram a IA como aliada. Isso foi um dado mais recente, ou seja, ótimo. Isso é muito bom. Acho que a gente está agora entrando em 2025, passou aquele medo esquisito, aquele momento de dúvida. Aquele impacto, né? Porque a gente falou já várias vezes, a nossa inteligência natural não vai ser substituída por artificial nenhuma. Perfeito. Né? O ser humano é dotado de múltiplas inteligências, como a gente viu lá na palestra de novembro. Então, acho que as pessoas estão... Calma, não vou ser substituído, né? Vamos agora usá-la como aliada. E o que eu acho mais legal é olhar para esses aspectos para além da otimização de processo. Então, as empresas olhando cultura, as empresas olhando ética, acessibilidade, né? A gente tem uma diversidade geracional grande nas empresas. Precisa pensar em todas as gerações quando for implementar IA, né? Então, acho que para esse ano, daqui para frente, é isso, né? Encare como aliada e boa sorte, que ela ajuda muito. Boa. Muito bom. Bom, tá caindo na sua mão aí um conglomerado de informações muito importantes, né? A inteligência artificial, o legado do Instituto Chiavenato. Você vai ser um vetor, né, de unificação dessas questões, né? E eu vi aqui que também no seu histórico você foi executivo de algumas empresas, né? Sim. Então existe a persona profissional do Lucas, que é o vetor de associar essas movimentações de informações tão importantes. Fala um pouquinho das suas vivências como uma pessoa, um CEO de algumas empresas, né, nessa posição de liderança, e como isso vai conectar com o Instituto Chiavenato daqui para frente. Legal, Marcelo, bacana. Já esse ano completei 15 anos aí de mundo corporativo, sempre trabalhei aí na indústria, mais voltado na indústria farmacêutica, certo, né? Certo. Depois eu fui para a indústria de tecnologia, de equipamentos médicos, né? E com aquilo que eu falei no começo, né? Graças à administração, eu pude navegar em várias áreas. Então eu comecei como área de excelência operacional, como estagiário, fazendo quadros de indicadores de performance das linhas de produção de uma grande indústria farmacêutica, lá em Tapicerica da Serra, inclusive, Perfeito. que era a Boehringer, né? E aí eu comecei a curtir, porque aí eu tava na linha de frente, tava na operação, mas ao mesmo tempo era um trabalho estratégico, né? Então, de lá eu fui pra logística, trabalhei com Comex, trabalhei com planejamento de demanda. Aí eu me encontrei, né? Trabalhei em marketing. Aí eu me encontrei, trabalhei nas áreas também trade marketing, vendas, tive experiências mais relacionadas à construção de marca, né? De branding, outras mais veia comercial, né? Mais trade marketing, né? Então, nesses 15 anos eu naveguei, né? Marketing, trade e vendas, especialmente nessas 3 áreas. E agora o que eu tô gostando mais é de empacotar tudo isso para trazer pro Instituto. Pro Instituto, muito né? bom. Eu tô gostando, e agora que eu tô descobrindo ainda, né? Então, por exemplo, lá no Instituto eu tô oferecendo agora mentorias para empreendedores. Que legal. Ou para gestores, focado nos recém-líderes. Perfeito. Galera que Olha acabou de só. ser promovida. Que legal, Lucas. Né?
Então, que tem um desafio mais estratégico, eu tô mentorando algumas dessas pessoas e tô descobrindo uma veinha ali de educador, assim, que eu tô gostando bastante Que legal. que de legal. ativar, né? Surfar ali, né? De surfar, né? Isso aí. E tirando esse estigma de que o Instituto, claro, 50% do que a gente faz é voltado para o profissional do RH, eu diria. Perfeito. Para a gestão de pessoas. Perfeito. Né? E os nossos números também dizem isso, né? Então, se eu olho a venda de livros hoje, por exemplo, pouco mais da metade gestão de pessoas. Perfeito. Então a gente está alinhado para esse universo, mas a gente também está abrindo o leque, explorando. Que legal. E eu tô trazendo a minha vivência pessoal aí, Que mais legal. voltado para o e-commerce, para marketing, né? Então pode dizer que o Instituto vai abrir o leque Vai. pensando em soluções para as empresas. Exatamente. O Legal. Instituto é o ecossistema de aprendizado contínuo da administração. Que legal. Então, Que como legal. ecossistema, vamos unir todas essas áreas Que legal. e profissionais também que fazem parte dessas áreas, né? Então, tô Muito nesse bom, processo. Muito bom, E para legal. finalizar, para passar a bola, Maravilha. desses desafios aí, qual dessas áreas que te brilha os olhos, que te agita mais, que faz isso aqui faz total sentido para os meus valores? Duas, eu diria assim, andam juntas, né? Gestão de pessoas, porque mesmo nas minhas posições de liderança em marketing, trade e vendas, eu era líder. Né? E em todas elas, tendo a oportunidade de engajar times comerciais, né? Então, Perfeito. é a área que eu mais gosto, porque independente da área que eu tô, eu vou sempre ter um time, né? Com quem contar, que conta comigo também, né? Então, acho que essa é uma área que me fascina Esse bastante. contato com gente. Sim, desenvolvimento de pessoas, né? Sentar com o meu time, fazer PDI, fazer plano de desenvolvimento individual, né? Eu gosto. E e-commerce. E-commerce é algo que eu gosto muito também, né? Então, eu tenho bastante paixão, assim, de ensinar e-commerce para as pessoas e vê-las conquistando sonhos e alcançando objetivos através do e-commerce. Que legal. Né? Então eu preciso conversar mais com você. Já criou Vender conexão pela internet, aqui. todo já. mundo quer aprender, poxa. E aí eu até brinco, né? Eu não falo de e-commerce nas minhas mentorias, eu falo de digital commerce, né? Certo. Na verdade. Digital commerce. Certo. Que é o conceito mais atualizado e que une o marketing digital com o e-commerce. Com e-commerce. Se eu falo de e-commerce, eu falo mais de veia comercial né? E operacional. Agora, se eu falo de digital commerce, não. Eu já falo mais de... Eu posso falar de branding, eu posso falar de comportamento do consumidor. Legal. Eu posso falar de marketing digital, né? Então eu vou mais pra essa área e é Legal. o que realmente Que legal. Que legal. Tem muitas curiosidades. derruba a casinha. Ó, criou conexão aqui, Lucas. Certeza, Tô certeza. achando Fica a que- ideia para um próximo podcast aí. Excelente, excelente. Ô, Lucas, então vamos lá. Vamos continuar falando um pouco do Instituto, né? Sim. Nós aqui do grupo, né? Enfim, o pessoal todo aí, eles conheceram um pouco mais do Instituto agora nos últimos anos aqui, que vocês estiveram bem presentes com a gente, enfim. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, hoje, só para ficar muito claro, você já falou já em algum momento, mas o que o Instituto oferece, né? E a gente conversou um pouco antes de estar aqui, vem muitas novidades por aí, né? Então, Exato. faz essa conexão aí com essas duas perguntas aí. O que o Instituto oferece, Aham. né? E quais são as novidades que vem pela frente aí que vocês, né, a gente comentou aí nos bastidores aí. Perfeito, legal, boa. Bom, o Instituto, ele nasceu e se solidificou, né, através da oferta de livros. Uhum. Né? Então, esse, ao longo de todo o tempo, sempre foi a base do negócio. De 3 anos para cá, a gente começou a diversificar as áreas de negócio e indo para soluções corporativas muito forte. Né? Então, o que a gente oferece hoje para os nossos clientes? Consultoria de modelos de estratégia organizacional. A gente oferece também treinamentos e desenvolvimento né, de pessoas. Então, a gente tem calendários de formação, né, de planos de formação. E aí a gente tem ajudado empresas de vários segmentos, né, tanto tecnologia, quanto mineração, quanto do agronegócio também. A gente tem apoiado bastante. Então, tudo que diz respeito à consultoria e T&D, né, treinamento e desenvolvimento, a gente atua. E dentro do T&D são mais de 70 temas Que legal. que a gente tem construído. Ou algum programa, ou algum workshop, ou algum mastermind, né, como a gente também faz dentro de algumas empresas.
Então, eventos de conhecimento, né? Experiências de aprendizagem e conhecimento para empresas é o braço aí, o segundo braço que foi desenvolvido nesses últimos 3 anos. Perfeito, perfeito. Então, pode-se dizer que o mix de informações trazidas na literatura dos livros publicados pelo Instituto podem ser convertidos em treinamentos para as empresas. Perfeito, exatamente. Show, que legal, a gente até brinca lá, né? Tudo nasce Acho de um que livro. o telefone vai tocar mais, hein? Estamos esperando. Faz total Isso aí. sentido. Estamos também. esperando. A gente Faz até total brinca, né? É. Tudo nasce a partir de um livro. sentido. Olha aí. Então, os livros, eles realmente viraram hoje a nossa base, né? E o professor Chiavenato sempre nos estimulou muito a diversificar os formatos, né? Que legal. De aprendizagem. Legal. Né? Então, que legal. acho que o Instituto veio para conseguir diversificar esses formatos e poder oferecer isso de outras formas também para o mercado. Ir além do livro físico. Ir além do isso. livro físico. Mas uma Exatamente. curiosidade aqui, falando no livro físico, ainda Sim. é um dos carros chefes da empresa, a venda de livros. Ah, sem dúvida. Existe aí um número, uma meta para 2025 aí de livros vendidos, até para incentivar aí os seguidores do Instituto Chiavenato a investir num livro? Tem um número que vocês gostariam de chegar? Com certeza. Com certeza. A gente convida todos aí, porque esse ano é o ano das novas edições. Que legal. Aí, Que ó, legal. Ó, as novidades. As aí, novidades, né, que o Éder perguntou, tá aí a primeira, né? Então, os livros mais conhecidos aí do pessoal do RH, então o próprio Recursos Humanos vai para sua 11ª edição, Legal. o Gestão de Pessoas vai para sua 6ª edição, e o bem conhecido também, o Teoria Geral da Administração, vai para a 12ª. Legal. Então, esse ano vem o lançamento das 3 novas edições. A área de livros realmente é o principal do Instituto. E para esse ano tem uma meta bem interessante de crescer 30% Uau. a venda. No ano passado, teve um crescimento bem expressivo no Brasil. A gente ficou muito feliz, né? O mercado de livros ele voltou com bastante força Que legal. no pós-pandêmico, né? Então, mesmo numa base de vendas já né, razoável, a gente conseguiu um crescimento de 23% no ano passado, Que legal. olhando o mercado de livros do Brasil, né? E o que mostra que as pessoas gostam do livro impresso ainda também. Isso que eu ia perguntar. Ainda Cara, que legal. a maioria das vendas é o livro impresso. Sim. Mesmo com a concorrência do livro online. Nós mesmos digital. temos o livro online também, ou temos o e-book, né? Mas Perfeito. esses números que eu tô falando é só realmente do impresso. Do impresso. Do impresso, né? Isso me deixa muito feliz, cara. Eu gosto do. Acho que é legal do ter o livro físico, ali na prateleira, ter ali pra rabiscar, pra acompanhar. Isso Isso é a Exato. nossa geração que pode gosta. ser, né? pode ser também. É verdade. Não, acho que a minha também, todas gostam. Que assim. legal. Legal. Mesmo os mais jovens, porque a maioria dos nossos livros são adotados no primeiro ano da faculdade de administração. Né? Sim. O próprio ITGA ali é adotado no primeiro ano. Então a gente vê que mesmo a geração mais nova ainda tá Curte o livro valorizando. impresso, físico, né? Exatamente, né? Muito bom. Ô, Lucas, o Instituto ele tem atuação fora do Brasil também, né? O que você poderia falar sobre isso aí, né? Existe essa atuação, eu sei que vocês são fortes na África, lá em alguns países, né? Então, enfim, dá um panorama aí do Instituto fora do Brasil. Boa pergunta. A gente está em 23 países com os 23 livros, né? países, Então, cara. bastante coisa, né? E tudo nasceu a partir dos livros, né? A maioria dos países que a gente tem presença é na América Latina, né? Então, da venda internacional do Instituto. Hoje, a venda internacional do Instituto representa 40% do nosso negócio. Uau. Então, é bem representativo, Uhum. né? A gente tem o México como o maior mercado, né? 80% das nossas vendas internacionais estão no México. E aí depois o mercado africano nos surpreendeu muito. Né? Tem uma demanda de mercado alta, né? E a gente trabalha muito forte lá em Angola, Moçambique e os países de língua portuguesa ali menores também, né? Legal. Então tem Caramba. bastante trabalho. Aí a gente está no processo de internacionalização também. Então, estamos até com a ronda de investimentos aberta no Instituto, né? Estamos com, digamos assim, o capital aberto da empresa em busca de investidores. Que legal. Opa, Né? que legal. Né? Pra... Essa informação é importante. É hein, importante, exatamente. A gente está com uma ronda que ela é oficial, né? Foi divulgada pela imprensa, então já é legal compartilhar Falar aqui também sobre com os isso. ouvintes, né? Exatamente, né? Como uma marca que tem crescido bastante, então a gente tem o interesse de realmente dar uma encorpada, né?
E nesse momento que a gente está agora, depois de um crescimento grande no ano passado, Uhum. estamos precisando dar uma estruturada. Então, esse ano é o grande objetivo aí do Instituto. E o mercado internacional também é um foco, né? Que legal. Muito bom. Que legal. Tem uma pergunta aqui que é clichê, mas você já Opa. falou do mercado internacional, de crescimento, de abertura de novos produtos. Vou ter que repetir essa pergunta, clichê. Onde você enxerga o Instituto daqui a 5 anos, com essa mar imenso de possibilidades? Ah, lá em Marte, hein? Boa. Ó, Abrindo um negócio lá em Marte, quem sabe, né? Isso aí. Eu sonho muito alto, assim. Eu tenho uma característica já minha também de realmente sonhar, mas eu trago muita... Eu sou de signo de terra, né? Eu tenho bastante terra, então eu trago muito para um lado da concretização. Certo. Legal. Então eu gosto das duas coisas juntas, né? Uhum. Eu sonho bastante, mas eu gosto de sonhar naquele lugar que eu sei que eu vou conseguir alcançar, né? O Instituto, daqui a 5 anos, eu gostaria, assim, que todos os administradores do mundo conhecessem o trabalho do meu avô. Legal. Muito legal. Tivessem acesso aos livros e depois, mais pra frente, pudessem comprar nossos produtos e serviços, porque, né, a gente também tem um lado legal aí que eu gosto, que a gente está presente na jornada dos nossos usuários desde o primeiro ano da faculdade até a aposentadoria. Sim. Né? Então isso é algo que a gente gosta. A jornada do nosso cliente com a gente leva, em média, 23 anos. Que legal. 23 Desde comprar anos. o primeiro livro lá na faculdade até depois comprar um curso ou a consultoria. Muito bom. Né? Uhum. Muito bom. Então a gente quer estar aí para todos os administradores em toda a jornada da vida. São muitas possibilidades. Demais. Exatamente. Demais. Esse é o sonho. Pô, que papo gostoso, né? Que demais, hein? Pena que passa muito rápido, né, cara? 42 minutos. Aqui, ó, Olha só. a produção já tá aqui, já falando, né? Ai, aí, galera, tal. Verdade, que bom. verdade. Lucas, então vamos lá, cara. Vamos entrar aqui numa parte final aqui, né? Então, Vamos. falamos um pouquinho, então, da sua vida pessoal, né? Do Lucas, quem é o Lucas. Falamos um pouquinho sobre a inteligência artificial. Falamos um pouquinho agora sobre o Instituto, né? Qual a mensagem que você poderia deixar aí para a galera que vai nos assistir, a galera do grupo de RH, a galera, né, enfim, de outros nichos, outras áreas também que vão estar nos ouvindo, assim. Sim. O que o Lucas poderia deixar, assim, de uma mensagem bacana? Estamos começando o ano de 2025, estamos em 2025, né, Lucas? Sim. Então, de tudo que nós falamos aí, o que você poderia deixar de mensagem final aí pra galera aí, né? Ah, perfeito. Assim, acho que aproveitar ao máximo 2025 e adiante como um grande ano e um período de transformação. Perfeito. Eu acredito muito que estamos vivenciando uma era de transformação, né, com era digital, com era da exponencialidade. Então, a gente aproveitar isso e expandir isso para além do técnico, do comportamental. A gente também se transformar como pessoas, seres humanos. Sim. Né? Acho que a gente tem muita oportunidade para isso no dia a dia. Né? Então, eu deixo isso de mensagem. Assim. Show. Espero que todas essas mudanças no mundo possam nos instigar a mudar nós mesmos também. Né? E aí, a partir disso, as coisas vão mudando, melhorando, oportunidades vão surgindo, né? Muito bom. Que seja um ano de transformação aí para todos. Sensacional. Que legal, que legal. Para nós é um imenso prazer desfrutar de um bate-papo desse. Tivemos a oportunidade de estar com seu avô, né, em São Paulo, professor Adalberto. Tivemos uma conversa exclusiva com a sua avó. Exclusiva em primeira mão e ainda inédito. Tiramos essa conversa dela. É verdade, Sim, sim. é verdade. E para mim, eu confesso que é muito importante ter a oportunidade de ouvir, né, o detentor do legado, né? Porque quando se fala de legado, né, pode-se criar alguns preconceitos, né? Chegou com a obra pronta, né? Mas conhecer o tamanho do profissional que você é, a figura carismática, né? Tudo que você desenvolveu na sua carreira, independente do instituto, agora que vai somar com esse legado, para nós é muito importante. E quem tiver a oportunidade de conhecer mais o Lucas, né, legal. Esse incentivo, com certeza o legado está em boas mãos, né? E vai somar com todas as suas habilidades que você demonstrou conosco aqui. O mais importante é o carisma, o carinho que teve conosco nessa conversa. Né? Demais. Ser uma pessoa importante a nível nacional, né? E receber o convite, né? Aceitar o convite, esse desafio de um bate-papo aqui. Então, para nós é um imenso prazer deixar registrado aqui. Muito obrigado. Né? Que foi muito legal. Muito legal, muito bom te ouvir.
É sobre isso. É sobre isso. Pô, Não, eu que Lucas, agradeço. Aí, é. obrigado mesmo pelo convite, foi muito bom, papo ótimo. E tô sempre por aí. Que bom. Sempre um prazer aí participar das discussões do grupo. Que seja um ano excelente aí para todos os profissionais do grupo aí de São Carlos, região, e todos os nossos ouvintes aí também. Que seja um ano de grandes conquistas. Legal, Perfeito. legal. Só. Obrigado, Lucas. Valeu. Muito obrigado pela participação. Queria deixar uma lembrança aqui. Eu já deixei uma contigo aqui. Ah, que legal. Lá na próxima. Eu vou entregar Sim. mais uma, né? Maravilha. Mais uma aqui, né? Que é a nossa marca registrada aqui do Show. nosso podcast aqui, que é a nossa coqueteleira sobre aqui, isso. né, cara? Demais. E... Happy hour depois. Aí, né? Muito bem, muito bem, Então, muito assim, bem. uma pequena lembrança aí, Obrigado. como uma forma de agradecimento, né, Lucas? Agradecimento pela presença, por ter participado com a gente desse podcast aqui. Tenho certeza que vai gerar vários insights, né, para as pessoas que vão nos ouvir, né? E só agradecer, cara. Obrigado mesmo pela presença. Valeu, E a gente fica muito feliz de ter você aqui na região. E a gente espera que você venha mais vezes, participe mais vezes, esteja próximo do grupo, como você teve o ano passado, Com que certeza. foi muito bom, a galera curtiu e estamos juntos. Tamo juntos. 2025 Muito e obrigado. adiante. É isso aí. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado, valeu. hein? É sobre Obrigado, isso. Éder, Marcelo. É isso aí. É isso aí. Concluindo mais um episódio. Espero que vocês gostem, curtem e deixe lá o seu like, compartilhe aí com os profissionais aí que façam sentido. E vamos pro próximo. Obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aí o 5º episódio. Um É abraço sobre a todos. isso. É sobre Até a isso. Valeu.